Abaixo mostra a planificação da face lateral de um cone circular reto. Sobre o cone associado, determine a medida do raio da base, a medida da altura e o volume do cone. Então vamos lá. Se essa figura representa a planificação do cone circular reto, então vamos representá-lo na forma tridimensional. Então está aqui o cone circular reto. Na verdade nós não conhecemos o raio do cone, o raio da base do cone. Nós conhecemos esse raio aqui, ó, que é de 4 centímetros. E este raio, quando você considera esse ponto sobreposto sobre esse ponto aqui, ao sobrepor, a gente constrói tipo esse chapéuzinho, o cone circular reto. Ao fazer isso, aí fica claro que esses 4 centímetros representam a medida da geratriz do cone. Na verdade, é a geratriz do cone. Então, já temos a geratriz igual a 4. Não conheço a altura, até porque ele pede para determinar. Não conheço o raio da base. Mas quem é o raio da base? A base é uma circunferência. Olha aqui, ó. A base, na verdade, é um círculo. E o comprimento dessa circunferência, que é o perímetro do círculo, o comprimento é isso aqui, ó. Mas esse comprimento, que é o arco desse setor circular com ângulo central de 270 graus, o comprimento ele é uma fração do comprimento de uma circunferência de raio 4. Então ele equivale a 3/4. Podemos usar uma regra de 3, mas não precisa. Esse comprimento equivale a 270 sobre 360, essa fração, 270 360 avos, do comprimento da circunferência. Qual é o comprimento de uma circunferência? 2π vezes o raio. 2π raio. Aqui o raio é a geratriz. Então nós temos 270 sobre 360, 3/4. 3/4 de 2π raio, que é a geratriz, só para deixei aqui G, raio representado por G de geratriz, que é esses 4 unidades aqui. Então nós temos que o comprimento da circunferência é de 6π centímetros. Então essa circunferência aqui, ela possui comprimento 6π centímetros, não podemos confundir. Essa circunferência que possui um comprimento 6π centímetros. Então, sendo assim, quem é esse raio? O comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, só que agora o raio, estou me referindo ao raio da base do cone circular reto. Então 2πr. Aqui conclui que o raio é igual a 3 aqui, 3 centímetros. Beleza, então a geratriz é 4. O raio da base é 3. Quem é a altura? Temos um triângulo retângulo. Aí fica fácil determinar a altura. Então deixa eu representar aqui de forma ampliada, que é 4. O raio da base é 3. Quem é a altura do cone circular reto? Aplicando Pitágoras, a gente conclui que a altura é 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Extrai a raiz disso, 16 menos 9, 7. Raiz de 7 centímetros. Então a gente responde os 3 itens. A medida do raio da base do cone. Item A, a medida do raio da base é de 3 centímetros. A medida da altura do cone. A medida da altura do cone, raiz de 7 centímetros. E o item C é o volume do cone. Esse aqui é o item B. Este é o item A. E o item C é o volume do cone. O volume do cone, área da base vezes altura sobre 3. Então, área da base, π vezes o raio da base ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura sobre 3, ou seja, 1/3 de πr ao quadrado h. O raio da base é 4 não, 3, né? O raio da base é 3, olha aqui.
raio da base é 3, que está aqui. πr² vezes a altura, acabamos de determinar que é raiz de 7 sobre 3. Então, nós temos 3π raiz de 7 centímetros. Numa situação real, dependendo do problema, a gente aproxima π de 3,14, extrai a raiz de 7 e encontra um valor aproximado para o problema, mas matematicamente é 3π raiz de 7 centímetros.